Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de expansão de Sociologia. Olha que maravilha, primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar de um poema muito bonito e muito complexo e muito profundo chamado Tabacaria, de Fernando Pessoa. Mas para entendermos um pouco deste poema, eu vou tentar fazer uma interpretação, no caso, do poema. Não, talvez não todo, mas vou tentar. Contexto histórico do poema. Escrito no dia 15 de janeiro de 1928 e publicado pela primeira vez em julho de 1933, na revista Presença, edição 39, Tabacaria é um dos mais importantes exemplares poéticos do modernismo em Portugal. O poema, que faz parte da terceira fase da produção poética do heterônimo Álvaro de Campos, faz um retrato de seu tempo e traz à tona sentimentos característicos de sua geração, como a fragmentação e a efemeridade. Não entendi, professor. O que é heterônimo? O que é Jerônimo? O que é... Tá, parei. Então, veja só, tem um pseudônimo e tem um heterônimo. O que é um pseudônimo? É quando tem um autor e esse autor assina com um nome que ele escolheu. Então, eu sou Haroldo, eu escrevo um livro e coloco Barnabé, um pseudônimo. Agora, heterônimo é quando o autor cria um personagem como se esse personagem é que fosse o autor daquele livro, daquele poema. Então, no caso, o Fernando Pessoa, que é o poeta em questão, criou um personagem, e esse personagem que tem características próprias, que tem um pensamento próprio, que nasceu numa região, que morreu numa região, que está participando de um processo histórico, esse personagem é que está escrevendo o poema. Então é como se fosse um outro personagem, que no caso é o Álvaro de Campos, que foi criado pelo Fernando Pessoa, esse personagem é que está escrevendo o poema, e não o próprio Fernando Pessoa. Isso é um heterônimo. E aí ele fala de fragmentação e efemeridade. Fragmentação por quê? Porque estamos vivendo aqui em 1933, essa era aí, da Revolução Industrial, a industrialização, na verdade, da Europa, e tem muita coisa fragmentada, ou seja, quebrada, espaçada, que não tem conexão uma coisa com a outra, e parece que a vida é assim nessa época, e também hoje, né? Parece que as coisas não têm conexão, que nada está ligado, que todo mundo vive numa bolha, isolado, e tudo é efêmero, ou seja, que tudo passa e nada tem sentido. O poeta, nessa terceira fase da sua poesia, que durou entre 1923 e 1930, investiu numa abordagem mais intimista e pessimista, ou seja, fala mais do eu e de uma maneira mais pessimista. Eduardo Lourenço, um grande estudioso português contemporâneo da obra de Álvaro de Campos, destaca que Tabacaria é uma das criações mais importantes do heterônimo, no caso do Álvaro de Campos. Porque, segundo ele, todo o Álvaro de Campos está concentrado neste poema. Ou seja, em Tabacaria encontramos um resumo, uma síntese de todas as principais questões levantadas por esse heterônimo Álvaro de Campos. E esse Álvaro de Campos testemunhou em Portugal profundas transformações sociais, econômicas, e através dos seus versos deu vida a poemas muito nervosos que transmitiam a incerteza, sentimento de estar perdido num período em que a sociedade mudava de modo tão rápido. Esse heterônimo, Álvaro de Campos, criado por Fernando Pessoa, teria nascido em 15 de outubro de 1890, na região de Tavira, Algarve, e se formou em Engenharia Mecânica e Naval. Ele foi testemunha e assistiu ruir, ou seja, acabar, destruir, uma ordem política e social, e convém lembrar a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1919. Então, temos essas ideias aqui sobre o poema, né? Eu vou tentar ler e fazer algumas reflexões. Então, a Tabacaria é um poema veloz, que vai, pá, né? Não tem muita parada, e repleto de imagens, emoções, de um sujeito que se sente perdido, mergulhado nas suas reflexões pessoais. Os versos apresentam um redemoinho de informações que vão sendo transmitidas para o leitor rapidamente, numa velocidade que não deixa muito espaço para aquele que recebe a mensagem respirar, fazendo com que ele se sinta invadido pelo excesso de questões que vão sendo avançadas pelo poeta. Então ele vai avançando nas questões durante o poema. Esse ritmo frenético, ou seja, rápido demais,
é muito compatível com o período histórico vivido pelo Fernando Pessoa, 1888-1935. Nessa ocasião, as cidades se modernizavam num ritmo muito acelerado, a Europa principalmente, mas Portugal numa escala menor, e se transformava tudo de maneira muito rápida. Por isso, está muito presente, especialmente na poética de Álvaro de Campos, a imagem das cidades, da velocidade da transformação, das idas e vindas, das angústias que esse excesso de mudanças trazia. Com uma dinâmica acelerada, vemos o emprego de muitas imagens que, como são superadas rapidamente, parecem caóticas, mas transmitem a atmosfera de um tempo para o leitor. Ou seja, transmitem um contexto histórico, nesse monte de ideia. E fala, você vai ver aqui. Longa, a criação poética é profundamente descritiva, tanto do que se passa no mundo interior como no exterior. Então, ao mesmo tempo que é um poema que fala do eu, do indivíduo, da subjetividade, fala também do outro, do sujeito que está fora do eu. Ele comenta, ele olha a menina comendo chocolates, ele olha o Esteves, ele olha o pessoal saindo da tabacaria. Enfim, ele faz vários questionamentos. Você tem que entender o seguinte, quando você vai ler esse poema. É como se ele estivesse na janela do seu apartamento, de muitos apartamentos, todos padronizados, né, todos iguaizinhos, e aí ele observa o que está acontecendo fora da sua janela e começa a pensar nele e no outro, que há outros tantos, e ele faz parte desse monte de gente que está buscando alguma coisa e não sabe bem o que está buscando. Então, tem alguns trechos interessantes, né? Olha só, ele começa dizendo: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Olha que bonito. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Então, já na apresentação de Tabacaria, ficamos conhecendo um pouco sobre quem é o sujeito retratado no poema. Numa primeira abordagem, reparamos que esse homem não nomeado apresenta já sucessivas negações para tentar se definir. Não, nunca, não, né? E ele é, sobretudo, aquilo que não é, e que nunca foi e nunca será. Ele também não tem nenhuma ambição. Esse tipo de oração negativa, pessimista, também aparece pontualmente ao longo dos versos, denunciando a depressão e o vazio com que o sujeito encara a vida. A descrença não surge só em relação a si mesmo, como também com relação àquilo que está ao seu redor. O personagem criado por Álvaro de Campos corajosamente se desnuda, ou seja, tira a sua casca na frente do leitor e mostra o seu lado frágil, cheio de dúvidas, deixando evidente a sensação de ser um fracassado. E aí ele fala, né, depois: falhei em tudo. Aqui não está o poema inteiro, tá? Depois eu vou ler o poema inteiro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? Vou pensar no quê? Ao sair da janela e sentar na cadeira, né? Ver tantas coisas acontecendo e vou pensar em quê? Vemos como esse sujeito não nomeado se sente um fracassado, vencido, sem energias, sem ambições para lutar na vida. Se no presente ele lê a sua história pessoal como uma derrota, é porque ele olha para o passado e vê que não alcançou nenhuma espécie de realização amorosa e menos ainda profissional. Do princípio ele observa que falhou em tudo, o que de certa forma ainda pode ser encarado como um breve olhar positivo. Afinal, ele tinha um plano, mas acabou não conseguindo ser bem-sucedido. Mas logo no verso a seguir, Álvaro de Campos destrói a própria ideia de que tinha um plano. Tudo afinal é nada, porque ele nem sequer tinha um propósito na vida. Fica claro nesse trecho de Tabacaria o sintoma de cansaço e tédio. Como se tudo fosse repetitivo, e o sujeito fosse incapaz de viver a vida ou ter projetos. Ele até tenta fugir desse estado de espírito, mas rapidamente percebe que não há saída possível. Nem sequer no campo encontra um propósito. Ao longo dos versos, vamos observando que o sujeito busca uma verdade. Mas uma verdade que seja uma espécie de âncora, algo que dê para ele se apoiar, se apegar, e não temporária, algo permanente, algo eterno, algo que dê um norte para a sua vida e enche a sua vida de sentido. Há um excesso de consciência da sua condição pessoal.
E o sujeito vê a felicidade como uma hipótese impossível, ou seja, impossível encontrar felicidade. Aí ele continua aqui, outro trecho. Janelas do meu quarto. Do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Ou seja, mais um no meio da multidão. E se soubesse quem é? Quem é? O que saberiam? Ou seja, se soubessem que ele está olhando ali pela janela, o que saberiam dele? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Ou seja, a janela dá para uma rua que é cruzada por muita gente, passa muita gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. O pessoal faz tudo de maneira rápida, tem que ser rápido, prático, correndo, real e impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Tabacaria é ao mesmo tempo um retrato pessoal e individual de Álvaro de Campos, mas simultaneamente coletivo, ou seja, ao mesmo tempo coletivo, como observamos no trecho acima. Em diversas passagens do poema, o sujeito fala de si, mas também fala do outro, reconhecendo haver um sentimento de partilha comum que reúne os seres humanos imersos nas suas dúvidas existenciais, nos seus problemas que afinal são sempre os mesmos. As suas janelas são como as janelas de todos os quartos, e o mistério também permeia, ou seja, o mistério faz parte de todos os seres, está dentro de todos os seres, assim como ele, e todos esses seres se sentem perdidos, cruzando as ruas. Ele, afinal, é um sujeito comum, como todos os outros, com os quais conseguimos nos identificar e com quem partilhamos as mesmas inquietações filosóficas. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Mansarda quer dizer sótão, e nesse trecho Álvaro de Campos fala da sua sensação de ser um permanente deslocado, um desajeitado, alguém que não vive na parte principal da sua casa, alguém que não está à altura dos outros. Esse trecho é importante porque fala do estado de espírito do sujeito, da sua autoimagem, da sua autoestima e de como se conhecia tão bem ao ponto de evidenciar com tanta precisão as suas falhas de caráter e de personalidade. Ele sabe que não é nada, que nunca fez nada, que nunca obteve sucesso e que deixará o mundo como a maioria de nós, anônimos, sem qualquer grande feito, sem conquistar muitas coisas, ou uma grande conquista. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Diante da imensidão de possibilidades proporcionada pela vida moderna, ou seja, tem 200 mil possibilidades para você viver nessa vida que a gente vive, correndo na cidade, o sujeito parece perdido num manancial de hipóteses, ou seja, tem tantas hipóteses, tantos ICs, que ele se sente perdido. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E parece ser impossível fazer uma escolha concreta, radical, duradoura. Esse trecho fala da sensação de estarmos diante de muitos caminhos, do sentimento de nos percebermos paralisados diante de tantas escolhas. Apesar de nos dias de hoje nos relacionarmos tão bem com esses versos, ou seja, parece que é tudo escrito agora, a verdade é que esse sentimento de existirem múltiplas possibilidades está intimamente relacionado ao tempo histórico vivido por Fernando Pessoa, quando Portugal se industrializava fortemente e a vida passou a apresentar uma série de escolhas que antes não eram possíveis de se ter. A sociedade se transformou muito depressa, e Álvaro de Campos sentiu na pele e registrou essas mudanças sociais e pessoais. Sente-se nos versos presente, portanto, a sensação de desamparo, de instabilidade emocional, como se o poeta estivesse atônito diante dos caminhos, ou seja, como se fosse paralisado mesmo, petrificado, diante de tantos caminhos que lhe são apresentados, sem planos, sem um futuro. Ele desabafa com o leitor a sua inaptidão para a vida, ou seja, só que não consegue, não sabe como viver, E ele continua aqui, outro trecho. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria.
Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Ou seja, ele tá vendo uma menininha comer chocolates lá do outro lado da rua, lá no outro apartamento, enfim, em outro lugar. E parece que aquele chocolate é o mundo inteiro para aquela menina, ela não tem outra preocupação. E ele fala, não há mais metafísica no mundo, né? Ou seja, não há nada mais transcendente, há algo além daquilo para ela. Ela não tem que pagar conta, não tem que pensar se vai pagar aluguel, se está desempregado, não. É o chocolate e fim. Ele sente inveja daquela menina, porque ele tem tantas angústias existenciais, a menininha ali tá lá plenamente comendo seu chocolate sem pensar em nada. Um dos poucos momentos otimistas do poema, onde o sujeito esboça, ou seja, apresenta alguma alegria, acontece quando ele vê da sua janela uma menininha comendo chocolates, totalmente alheia aos problemas existenciais dos adultos. A inocência da criança o fascina e deixa Álvaro de Campos em estado de inveja. A felicidade simples encontrada pela garotinha numa mera barra de chocolates parece ser impossível de ser alcançada por ele. O sujeito ainda tenta embarcar no caminho da felicidade, inaugurado, né, pela pequena. Ele tenta pegar uma carona nessa felicidade dela, mas rapidamente volta ao seu estado inicial de tristeza logo ao tirar o papel de prata e constatar que é de estanho. Ou seja, parece ser de prata, né, prateado, bonito, mas não é. A vida às vezes aparece assim como algo brilhante, né, mas é apenas tolice. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei, finalmente, né, quando atirei a máscara no caso, e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. A sensação de desamparo é ainda maior porque o sujeito não sabe aquilo que deseja e também não sabe propriamente aquilo que é. Nessa passagem importante de Tabacaria, Álvaro de Campos fala da presença de uma máscara, levantando a questão da procura de identidade, um tema frequente na poética de Fernando Pessoa. Aqui fica evidenciada a necessidade humana de querermos parecer aquilo que não somos para nos enquadrarmos socialmente, para agradar os outros. Então ele quis tirar a máscara, mas já estava colada na cara dele. Aí quando ele finalmente conseguiu, a vida já estava acabando. Depois de tanto tempo usando a sua máscara, o personagem que escolheu representar na vida coletiva Álvaro de Campos enfrenta a dificuldade ao ter que retirá-la. Então ele representou um personagem a vida toda, nessa vida coletiva, né, na vida social, e aí ele encontra muita dificuldade em mostrar quem realmente é, depois de fingir tanto tempo ser quem não é. E quando ele finalmente consegue, percebe como o tempo passou e como envelheceu enquanto aparentava ser outra coisa. Ou seja, ele viveu uma vida fingida e a hora que ele quis se libertar, já não tinha mais tanto tempo para ser uma vida real mesmo. Talvez nem conseguisse, né? Talvez muitos de nós nem consigamos viver uma vida real. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. O sonho é apresentado por Álvaro de Campos em alguns trechos de Tabacaria como uma possibilidade de fugir da realidade, essa realidade que é tão concreta e dura. Que ao longo do poema é representada por elementos físicos, as janelas, as pedras, as ruas, as casas, e essa é a realidade, né? Dura. Né? As janelas são de aço, fechadas, e tá ali, né? Você vê tudo meio quadrado ali, você não tem uma perspectiva muito grande. As pedras, né, é uma coisa dura, as ruas são de pedras, enfim, o poeta reveza momentos de extrema lucidez, ou seja, fazendo menção a esse mundo concreto, exterior, com a imagem do seu inconsciente, fantasias e sonhos, ou seja, ele reveza a realidade com a fantasia. Há uma mistura intencional no poema, portanto, desses elementos reais com passagens reflexivas, interiores, versos onde vemos filosofias, pensamentos, devaneios, sonhos. Álvaro de Campos analisa as profundezas do seu ser, as emoções que o movem,
a apatia que se aloja dentro dele e aponta o sonho como uma espécie de descanso, uma espécie de abrigo em meio a um temporal. Então, o sonho, o lugar do sonho, né, como se fosse um descanso no meio do temporal que é a realidade. Um abrigo, um descanso no abrigo. Imagina que você está no meio de uma tempestade, aquela tempestade gigantesca, e você encontra um lugar para se esconder. E esse lugar é o sonho. É isso que ele está querendo dizer aqui. E aí, o que é a tabacaria, né? Tabacaria é um tipo de estabelecimento comercial. Enfim, procurando no Google, que eu acho que é mais fácil, né? Porque, enfim, vou falar o que já dá para você achar no Google rapidamente. Então, procure o que é uma tabacaria no Google. Agora eu vou ler o poema e vou tentar fazer uma interpretação do poema inteiro. Tabacaria é um poema longo, complexo, onde o heterônimo, já expliquei o que é heterônimo no começo do vídeo, Álvaro de Campos levanta questões centrais que regem a sua poesia, a obra das criações poéticas mais famosas de Fernando Pessoa. Escrito em 1928, publicado em 1933, já falei tudo isso no começo do vídeo, mas estou falando de novo. Na revista Presença, os versos são um registro do tempo em que viveu, da modernidade veloz, do sentimento de incerteza, do sujeito que se sentia perdido diante de tantas mudanças. A sensação de vazio, de solidão, de incompreensão são as linhas norteadoras do poema. Ou seja, sensação de vazio, solidão e incompreensão. Então vamos ao poema, finalmente. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Olha que coisa interessante. Quantos de nós não temos esse sentimento, essa sensação de que não podemos ser nada, não queremos ser nada, não podemos querer ser nada? Quantas amarras sociais existem para as pessoas não poderem ser o que querem ser, não poderem desenvolver a sua virtude, ou como diziam os gregos, a arete, na sua excelência, as suas potencialidades? Então, se você nasceu rico, você tem todas as vantagens, mas se você nasceu pobre, você está preso em uma realidade e dificilmente você vai conseguir expandir além de alguma coisa pequena. Curso aqui pessimismo e a meritocracia, enfim, para você pensar. Será que basta querer que você consegue tudo? Enfim, janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Então, já falei desse trecho, né? Mas é muito interessante porque ele fala: eu sou um dos milhões do mundo. E ninguém sabe, eu sou um anônimo qualquer aí. Mas se soubessem, o que saberiam de mim? Tô aqui gravando esse vídeo. Para o mundo, eu sou um anônimo praticamente. E o que saberiam se soubessem quem sou? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Então a janela mostra uma rua que é cheia de gente. E uma rua inacessível a todos os pensamentos, porque as pessoas correm tanto, e tem que fazer tanto, e tem que não sei o que tanto, que não pensa. As pessoas agem mecanicamente. É uma rua real, mas ao mesmo tempo impossivelmente real. É desconhecidamente certa. Porque as pessoas são reais, mas ao mesmo tempo não vivem uma vida real. As pessoas são certas, mas ao mesmo tempo são desconhecidamente certas. Nenhum sabe exatamente o que estão fazendo. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então, o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Por baixo das pedras, por baixo dos seres, o que tem? O que existe? Só terra? Só cinzas? Só sujeira? Que mistério está por baixo de você mesmo? Por baixo do seu próprio ser? Por baixo dessa pedra que está em cima do seu ser? E aí ele fala, com a morte a pôr umidade nas paredes. Então imagina aquela parede cheia de mofo, né? A morte põe cabelos brancos nos homens, vai envelhecendo, quanto mais se aproxima da morte, mais cabelos brancos. Com o destino, ou seja, o caos completo, conduzindo essa carroça de tudo. Ou seja, como se a gente tivesse uma carroça, sabe o que é uma carroça, né? Que carrega coisas, que antigamente era usado com cavalos, né? Então carrega tudo que nós somos pela estrada de nada. A gente tem tantos sonhos, tantos desejos, e ser alguém na vida e não sei o quê, e é uma estrada de nada.
sem muito sentido. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça. E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Entendi nada, professor. Então, olha só. Estou hoje vencido. Por quê? Como se eu soubesse a verdade é que não tem sentido a vida. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Ou seja, quando dizem, né, que quando as pessoas estão para morrer, elas encontram uma lucidez na vida. Elas percebem a luminosidade que deveriam ter tido, mas aí já não conseguem mais, porque já estão próximas da morte. E não tive mais irmandade com as coisas. Ou seja, não percebi que era próximo de todos e de tudo. É como se eu tivesse alheio a tudo isso. E senão uma despedida. Então ele está se despedindo do mundo, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio e uma partida pitada. Então, como se essa casa, este lado da rua, esse lugar que eu estou, fizesse parte de um comboio que está partindo. E tudo isso está aqui, ó, dentro da minha cabeça. Uma sacudidela dos meus nervos, um ranger de ossos na ida. Então, o que é um ranger de ossos? Você já arranjou os dentes? Ó? É horrível, né? Então, imagina um ranger de ossos. É algo que está angustiando a sua existência. Hoje estou perplexo. Aliás, ele fala, estou hoje perplexo. Como quem pensou e achou que esqueceu. Perplexo é tipo assim... Eu não sei como explicar perplexo, porque perplexo é uma palavra muito, sim, particular. Então, imagina que você encontrou R$ 1.000 na rua e a sensação que você tem é de perplexidade. Fala, nossa, mas quem teve a capacidade de perder R$ 1.000, minha gente? Então você fica perplexo diante do amor da sua vida. Você fica perplexo. Então, estou hoje perplexo, como quem pensou e achou que esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, ou seja, ele é leal àquela tabacaria, que é onde ele encontra a vida, onde ele vê as pessoas entrando e saindo, sorrindo, dando tchau, etc. E também, isso por fora, né? E também a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Parece que ele está sonhando também. Ele observa aquela tabacaria, mas parece que não é verdade aquilo que ele está vendo. Parece que é um sonho, simplesmente. É uma realidade só dentro dele. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, você está na rua, está na janela olhando alguém na rua, você imagina coisas sobre aquelas pessoas. Então você cria histórias na sua mente, e embora as pessoas sejam reais, passando ali, o que você está pensando não é real. Você nem conhece aquelas pessoas, você cria histórias na sua cabeça. Então por isso que ele está falando, é real por fora, mas por dentro parece que é só sonho mesmo. Falhei em tudo. Como não tive propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram. Desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar. Então, falei em tudo. Nada deu certo na minha vida, e ele não vai vender Jequiti, no caso. Como não fiz propósito nenhum, ou seja, ele não tinha meta nenhuma mesmo, talvez tudo isso fosse nada. Nada valeria a pena mesmo. A aprendizagem que me deram, ou seja, tudo que ele aprendeu, é como se ele estivesse assim, em cima dessa aprendizagem, mas aí ele desce dela. Imagina que a aprendizagem é um ônibus. O ônibus que te carrega durante toda a vida, tudo que você aprendeu. E ele desce pela janela desse ônibus, mas no caso ele está falando da janela das traseiras da casa, ou seja, ele vai por trás, ele não sai pela porta da frente. Ele vai pela traseira da casa, ou seja, pela porta dos fundos. E ele vai até o campo, que nessas casas antigas, né, que ele está descrevendo aqui, é como se no fundo tivesse sempre aquele quintal, casa de vó, etc, né? E aí ele vai com tanto entusiasmo lá e tal, não, vai ter o quintal, vai ter árvores, tal, mas aí ele só vê árvores e ervas, né? Tipo, não tem muito o que fazer. Parece que é tão legal, mas não tem muito sentido. A expectativa dele é abalada, né?
E quando tinha gente lá nesse suposto quintal, era todo mundo muito igual. Ninguém, sabe? Ninguém se diferenciava. Tudo era o mesmo. Isso mostra o tédio da vida. Então ele sai da janela, senta na cadeira e vai pensar em quê? Tem sentido pensar em alguma coisa nesse ponto da vida? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas eu penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. Então muitas pessoas se acham gênios, né? Se acham top das galáxias. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Ou seja, tanta gente se acha, na verdade, não passa de estrume. Ele vai falar aqui, ó, não haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Estrume é bosta, né? Bosta de cavalo. Então, de tantas conquistas, tantos desejos, tantas ganâncias, ambições, é tudo estrume. Não creio em mim. Ou seja, ele não acredita nele mesmo. Em todos os manicômios há doidos, malucos, com tantas certezas. E aí o manicômio aqui não é só o manicômio onde as pessoas ficam internadas, né? É a própria vida mesmo, na cidade, onde a gente está. Tem tanta gente com tanta certeza. Eu conheço muita gente com muita certeza. Na escola PEB 1 você vê tantos pais com tantas certezas absolutas que acabam sufocando seus filhos até a própria morte. De tanto quererem proteger os filhos, eles acabam sufocando os próprios filhos. Enfim, condenando-os à própria morte. Eu que não tenho certeza nenhuma, mas é nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando. Mansardas, já falei, é sótão, né? Então, enquanto sótãos e não sótãos do mundo, ou seja, enquanto as casas, né? Enquanto os quartos, enquanto os cômodos, enquanto quantas camas, enfim, o que você quiser imaginar, não tem pessoas que se acham gênios para si mesmos e estão sonhando. Quantas aspirações, quantos desejos, né? Quantas aspirações altas, nobres, lúcidas. Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe, até realizáveis. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. Então, essas tantas ideias, tantas argumentações, tantos pensamentos nobres, sensacionais, será que algum dia verão a luz do sol? Ou seja, sairão da sua cabeça e encontrarão alguém fora de você? Ouvidos de alguém que não é você mesmo? Você vai ter coragem de contar para alguém as suas brilhantes ideias? O mundo é para quem nasce para o conquistar. Aqui o pessimismo reina, né? O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo. Ainda que tenha razão, ou seja, a pessoa até pode conquistar o mundo mesmo, mas o pessimismo aqui toma conta e ele fala, não adianta, porque quem nasceu para conquistar vai conquistar. E mesmo que a outra pessoa tenha capacidade para conquistar, ela não vai conquistar. E ele fala que tem sonhado mais do que Napoleão fez. Todo mundo sabe que é Napoleão, né? O cara que conquistou o império gigantesco e sonhava, né, cada vez mais em ter mais terras, mais impérios, mais poder. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Então ele aperta no peito esse monte de ideias, né, esse monte de hipóteses e mais humanidades que Cristo. Que Cristo não pagou pelo pecado de toda a humanidade. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Kant é um filósofo alemão, né, da Idade Moderna, que fala sobre a ética, sobre o dever, e tem ideias brilhantes. E ele fala que ele é melhor do que Kant. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, ou seja, sempre aquele que está lá no quarto, na cama, enfim, onde você quiser imaginar, ainda que não more nela. Ainda que não more nesta cama, neste quarto, ele vai ficar lá. Será sempre aquele que está lá. E aí vai de novo o pessimismo. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades, mas nunca aplicou em nada. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta, ou seja, nunca agiu para abrir a própria porta, ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada.
Derrama a minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha também. Então, ó, a natureza vai derramar sobre a cabeça ardente, ou seja, o sol, a chuva, você vai estar exposto a todas as intempéries, né, as coisas que acontecem no dia a dia. Você não tem muito o que fazer, você não tem controle sobre isso, embora tenha a ilusão que tenha. Então, ele fala, o que vier, tá bom, se não vier também, escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Ou seja, a gente viaja na maionese e tem ideias mirabolantes, sonha que seremos isso e aquilo, aquilo outro, mas ao acordarmos, ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. O mundo, no caso, né? É opaco, é alheio, tá fora. Saímos de casa e ele é a terra inteira. O mundo é a terra inteira. Ou seja, é muito grande. Mais ainda, mais o sistema solar e a Via Láctea e o infinito. Ou seja, o mundo é muito grande. E tem gente que tem um mundo tão pequeno. Falei isso para uma aluna hoje. Assim, você é a típica adolescente que acha que tem um mundo muito grande, mas na verdade seu mundo é muito pequeno. Na verdade eu tenho pena desse tipo de pessoa, né? Pessoa que não sabe pra nada, só reclama de tudo, tudo tá ruim, pra que isso? Ela não tenta ver nada de interessante ao redor dela. Ela se acha tão top, mas na verdade o mundo dela é desse tamanho. É uma pena, né? Come chocolates, pequena. Come chocolates. É o que ele fala das certezas, né? Tem pessoas com tantas certezas, como eu falei dos pais lá, das crianças, com tantas certezas absolutas, mas o mundo tão pequeno. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Aí falando da menininha lá, né, que tá comendo chocolate. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Ou seja, não tem mais nada para se preocupar. É só o chocolate. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Então, as religiões ensinam sobre o transcendente, né? Sobre o céu, sobre o bem, sobre o mal, sobre algo que está fora do ser humano. Mas para ele, que está olhando aquela menina, e na visão daquela menina, que ele está imaginando, né? Que a menina está pensando, as religiões, na verdade, não ensinam mais que a confeitaria. Ou seja, encontrar-se consigo mesmo. E ela encontrou a religião ali no chocolate. A religião dela é o chocolate, ela não precisa de mais nada além daquilo. A religião dela, que é o chocolate, dá conta de toda a vida dela. Come, pequena suja, come. Por que suja? Porque ela está se lambuzando, provavelmente, né? Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Ou seja, é um sentimento de inveja daquela menina. A menina tá tão feliz ali com aquele chocolate, ele tá ali pensando que não é nada, que nunca será nada, que não pode ser nada, desce da casa e só vê árvore, todo mundo é igual a todo mundo, enfim. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Porque hoje em dia já não vem mais chocolate assim, mas antigamente até tinham. Acho que tem, por exemplo, mais caros, né? Você pegar um chocolate chamado Lindt, ele vem realmente num papel de alumínio, né? Que ele tá chamando aqui de prata. Só que não é de prata, né? Não é, porque não é um metal nobre. É uma folha qualquer. É uma enganação. Então eu deito tudo para o chão, ou seja, joga no chão e como ele tem feito com a vida mesmo, né? A vida tá no chão. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida desses versos. Pórtico partido para o impossível, mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre, ao menos no gesto largo com que atiro, a roupa suja que sou, enrol para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Então ele tá falando, né? Pelo menos eu tô escrevendo essas linhas aqui para deixar para alguém ler, se alguém vai ler. Enfim, ele tá em casa sem camisa. Beleza. O que é sem camisa, né? Ah, o cara tá mostrando que ele tá sem camisa. Não é só isso, gente. Tá mostrando o próprio corpo, entendeu? Ele tá mostrando o seu corpo, tá mostrando quem ele é nesses versos. Por isso que ele está sem camisa. Tu que consolas que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva,
ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for que sejas, se pode inspirar, que inspire. Então ele fala várias ideias aqui que se inspirar, inspirou, se não inspirar também, tudo que está aí ao redor do mundo, né? Tu que consolas que não existes, por isso consolas. Parece que uma coisa que consola, na verdade, não existe, né? E por isso que consola. Por exemplo, você assiste uma série na Netflix, Stranger Things. Não existe, mas consola. E talvez só console porque realmente não existe, porque se existisse não consolaria. Ou seja, não deixaria a vida um pouco mais feliz, né? Porque a vida, aí tá falando da realidade, a realidade é muito insuportável. Então, talvez o que não existe, uma fantasia, console a vida justamente porque não existe. Porque se existisse, não consolaria. Mas se der para inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Nossa, meu Deus. Meu coração, vou ler de novo. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Invocar é chamar, né? Tem gente que chama espírito. Eles chamam os espíritos vêm. Mas ele invoca a si mesmo e cri, cri, cri. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos, vestidos que se cruzam, entes aqui são as pessoas. Vejo os cães que também existem e tudo isso me pesa como uma condenação ao degrego. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Ou seja, tudo é degradável, tudo é alheio, estrangeiro aqui, né? No caso, tudo está fora da realidade dele. Vivi, estudei, amei e até criei, ou seja, acreditei, verbo crer no passado. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um dos andrajos, ou seja, as pessoas que andam pela rua sem nada, e as chagas, e a mentira, e penso: talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Ou seja, as pessoas que estão na rua andando sem nada, talvez elas não tivessem essas crises existenciais que ele tem. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Não sei se você já teve essa experiência na sua vida, mas se você pegar, por exemplo, uma lagartixa e cortar o rabo dela, o rabo fica se mexendo, sozinho. Bem louco, né? Enfim, então parece que a vida por si só já se remexe, né? Mesmo fora de nós. E será que a gente tem alguma influência nisso mesmo? Será que se a gente estudar, se a gente viver, se a gente crer, vai realmente mudar alguma coisa? Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti. E perdi-me. Ou seja, eles conheceram quem eu não era, em vez de eu desmentir, não, isso aí que você está pensando que eu sou ou não sou. Não, ele aceitou para poder se enquadrar. E aí ele se perdeu. E aí ele vai falar da máscara agora. Quando quis tirar a máscara, estava pegado à cara. E quando tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Ou seja, a vida já tinha passado. E ele viveu sob convenções sociais, né? Seguindo acordos, leis, regras, normas, se submetendo. Aí ele diz, vai piorando. Ó, já estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara, né? Jogou fora a máscara e dormiu no vestiário. No caso, dormi no vestiário. Como um cão tolerado pela gerência. Ou seja, imagina um cachorro que dorme lá no mercado, por exemplo. Ele é tolerado pela gerência. Por quê? Por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Então ele jogou fora a máscara, dormiu no chão ali e se sente um cão inofensivo, que não vai mudar nada na vida de ninguém. E mesmo tirando a máscara, ele não se sente feliz. Essência musical dos meus versos inúteis.
Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte da tabacaria de defronte. Ou seja, quem me dera encontrar-me como coisa que eu realmente fizesse, como algo que me desse prazer. E não simplesmente ficar ali, ó, observando a tabacaria do outro lado da rua. Ficar ali como um espectador, né? Isso que ele está dizendo. Quem me dera agir na realidade, não ficar só observando, só sendo espectador e recebendo as coisas passivamente. Calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça. Olha, imagina a pessoa se sentir um tapete em que o bêbado tropeça. Ou um capacho que os ciganos roubaram, achando que valia alguma coisa, mas na verdade não valia nada. Ó. Ou um capacho que os ciganos roubaram, capacho tapetinho, né? E não valia nada. Então, imagina, você já se sentiu assim, minha gente? Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhe-o com o desconforto da cabeça mal voltado, ou seja, ele tá olhando meio assim, tipo, meio torto, né? Com o pescoço ruim, e com o desconforto da alma mal entendendo, ou seja, não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E aí ele pensa, né? Ele morrerá, e eu morrerei, ou seja, o dono da tabacaria irá morrer, eu também irei morrer. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. E depois de certa altura morrerá a rua onde estava a tabuleta. Ou seja, vai tudo pro saco, né? E a língua em que foram escritos os versos, ou seja, até a língua, né, o português, no caso aqui, vai desaparecer um dia. Morrerá depois o planeta girante em tudo isto que se deu. Nossa, e vai morrer e que... Ó, vou ler de novo que eu me engasguei aqui, ó. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Ou seja, a tabuleta, a tabacaria, a rua, a língua, os versos, né, o caderno onde está escrito os versos, tudo vai sumir. E o planeta vai junto ainda, né? Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente. Então ele fala, né, em outros lugares, a Lua, né? Tudo vai desaparecer. Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuleta. Sempre uma coisa de frente da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, ou seja, ele se ergue ali, né? De maneira não total. Convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro e ao pensar em escrevê-los, você escreveu os versos, saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo num momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Ou seja, aquilo que a menininha fazia no chocolate, de esquecer dos problemas da vida, né? Nem saber quais são os problemas da vida, ele faz no cigarro, ele saboreia a liberdade, a libertação das especulações. E aí ele fala, né, a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Ou seja, quando você está de boas com a vida, você não pensa em nada muito além de si mesmo. Lembra do Harry Potter, lá do espelho de Orgezed, na Pedra Filosofal? O Dumbledore fala para o Harry Potter, o homem mais sábio do mundo olharia para esse espelho e veria a si mesmo tal qual está naquele momento. Ou seja, a pessoa mais sábia do mundo é aquela que não precisa de algo transcendente para dar sentido à sua vida. Não precisa de nada além dela mesma. E ele percebe que ele fica bem disposto fumando, né? E a metafísica, ou seja, essa necessidade de algo além de si para dar sentido, é apenas uma má disposição, né? Alguém que está mal disposto, assim, tá de mal com a vida. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando enquanto o destino me conceder. Continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria,
metendo troco na algibeira das calças? Ah, conheço. É o Esteves sem metafísica. Por que Esteves sem metafísica? Esteves é o nome da pessoa, né, no caso. Sem metafísica, porque ele saiu da tabacaria, provavelmente com o tabaco que ele queria, então ele está feliz. Ele põe o troco ali nas calças, né? Aparentemente, ele não sabe muito bem se ele viu corretamente. E aí ele fala, olha, é o Esteves, ele está sem metafísica, porque não precisa de muitas coisas para dar sentido à vida dele. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me a Deus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Então ele falou oi pro Esteves, né? O Esteves falou oi de volta. E aí o universo reconstruiu nele sem ideal nem esperança. Ou seja, ele ficou ali do mesmo jeito. E o dono da tabacaria sorriu, todo mundo ficou feliz, sem pensar muito na vida, né? Enfim, essa é uma interpretação, né? Claro que eu não sou o mestre das ciências absolutas, poéticas, mas tentei. Se você quiser fazer a sua interpretação, grave o seu vídeo, faça a sua. Muito obrigado.